Boa noite, irmãos. Estamos alegres mais uma vez de estarmos aqui em mais um culto que nós vamos prestar ao Senhor. E hoje uma noite muito especial, muito feliz esse dia, porque é o dia do pastor. Então, é o dia dos nossos pastores, pastor Elisiane, pastor Paulo. Estamos muito felizes e pedimos a Deus que abençoe a vida de vocês e abençoe também a vida de toda a igreja. Agradecemos a Deus por todos os pastores espalhados no mundo afora. Que Deus possa cada dia capacitar cada vez mais a cada um servo que prega a palavra de Deus. Estamos muito alegres e neste momento nós vamos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. Que pela cruz o Senhor Jesus chamou cada um de nós, que você possa declarar: pela cruz me chamou, e sem palavras eu me aproximo
de Jesus. Que você possa se aproximar, se você ainda não se aproximou, quebrantar-se com o amor de Cristo.
abençoar a vida dos nossos pastores, a pastora Elisiane, o pastor Paulo, Senhor. Abençoa a Igreja Batista do Bandeirante 1. Abençoe cada irmão, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque somos teu povo, Senhor. Somos ovelhas, Senhor, do teu rebanho. E temos, Senhor Deus, esses líderes escolhidos por ti, Senhor Deus, para, Senhor, conduzir a tua igreja. Capacite-os cada dia mais. Dê a eles, Senhor Deus, a autoridade vinda dos altos céus, Senhor, para pregar a tua salvação, Senhor Deus, a todas as pessoas, Pai, que necessitam, Senhor Deus, ouvir a tua palavra. Senhor, fique conosco, abençoe o mensageiro desta noite, que ele possa, Senhor Deus, falar com ousadia a tua palavra, Senhor, e que possamos estar com os nossos corações abertos, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós temos ainda uma surpresa muito especial para os nossos queridos pastores. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Boa noite, irmãos. É um prazer estar mais uma vez falando com os irmãos, mesmo sendo pelas redes sociais, né? Neste domingo, que é um domingo todo especial na vida dos nossos pastores, né? Que hoje nós comemoramos o Dia do Pastor, né? Uma satisfação, uma alegria muito grande, né? Termos em nosso meio anjos do Senhor para poder nos ajudar, né? Nessa caminhada de vida com Cristo Jesus. Como diz lá em Apocalipse, né? Ao anjo da igreja, que é o pastor, né? No nosso caso, pastor Elisiane, pastor Paulo. Hoje é aquele domingo que, se estivéssemos, né, numa rotina normal, seria aquele culto em que todas as pessoas
organizações da igreja, melhor dizendo, trariam uma palavra especial, né, para o pastor. Mas como estamos nesse momento diferente para todos, né, temos o recurso tecnológico para nos ajudar também a transmitir um pouco desse carinho, um pouco dessa afetividade que a gente tem entre irmãos. Hoje seria aquele domingo onde as crianças fariam sua participação, adolescentes, jovens, senhoras, homens, vice-presidente, né? E uma mensagem toda especial, um pregador especial, né? Que seria convidado para poder estar assim homenageando, né? Porque a gente tem esse grande apreço, né, pelos pastores, e tudo que a gente faz em homenagem é pouco ainda para expressar a gratidão da igreja, né, dos irmãos para com os pastores que elas têm, né? Então, esse é um domingo muito especial. E nessa data, né, eu fui convidado a estar trazendo uma palavra à igreja, né, e também uma palavra aos nossos pastores, né, uma palavra de Deus para nós e para os nossos pastores. Sei que alguns irmãos poderiam estar ansiosos, né, para ouvir mais uma vez a pastora Elisiane, mas hoje ela está descansando um pouquinho. Hoje é o dia dela receber um pouquinho, né? Então, domingo que vem ela vai estar de volta, com certeza, né? E os irmãos podem aguardar. Mas hoje o irmão Marcos, né, foi escolhido aqui pela igreja, e eu quero agradecer as pessoas que escolheram, para estar, né, trazendo essa palavra em nome da igreja, né, como um gesto de carinho da igreja do Bandeirantes para os nossos pastores, pastor Elisiane e pastor Paulo. Tá bom, irmãos? Vamos meditar um pouquinho, né, na palavra do Senhor, né, e usar um dos nossos personagens bastante conhecidos da palavra de Deus, né? Nós vamos usar o apóstolo Pedro, né, para nosso referencial nesta noite, para nos ensinar, né, através do seu exemplo bíblico. E nós temos na vida do apóstolo Pedro 3 etapas, né, da sua vida eclesiástica, que começou da sua conversão até o seu ministério completo de apóstolo de Cristo, né? Então nós vamos dar uma olhada nessa trajetória, né, e nós vamos ver como isso aconteceu e como isso se dá na vida de nossos irmãos, na nossa vida, e especialmente na vida dos homens e mulheres de Deus que se propõem a estar num local de destaque, né, que seria o pastoreado de uma igreja, né? Então nós vamos ver como aconteceu com o apóstolo Pedro e vamos fazer algumas comparações, né, e tirar alguns ensinamentos da vida dele para o nosso crescimento, né, e para a nossa edificação. Primeiramente, né, no concílio, eu já assisti a alguns concílios, tem uma etapa em que quem está fazendo a entrevista ao candidato, ele pergunta ao candidato sobre o seu chamado, né, ao pastoreio, como se deu, quando ele recebeu ou sentiu em sua vida, em seu coração, que Deus estava chamando ele para uma missão especial, que era de conduzir, né, ovelhas. Então essa etapa ele existe no concílio, né, de pastores, né? E nós vamos ver na palavra de Deus o chamado de Pedro. Como é que isso aconteceu? E isso vai estar lembrando também aos nossos pastores como é que aconteceu o chamado deles, quando eles perceberam de Deus que este era um chamado especial. Nós vamos começar lendo João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 36 e 37. João, capítulo 1, versos 36 e 37. E nós vamos estar lendo e vamos começar a discorrer sobre o chamado de Pedro
e até a sua consagração a apóstolo, né? João capítulo 1, versos 36 e 37. Diz assim a palavra do Senhor. Vou colocar o óculos, porque se faz um pouco necessário já, né? A idade chega e a gente é obrigado a utilizar esses recursos. Diz assim, versos 36 e 37. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Amém? Irmão Marcos, amém. Li o versículo aqui e disse que, versos 36, que vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus, e os discípulos, ouvindo isso, seguiram a Jesus. Que discípulos são esses? Né? O verso de número mais abaixo, o verso 41 e 42, os irmãos vão observar quem são essas pessoas que viram João afirmar sobre Jesus passando, que ele era o Cordeiro de Deus, e imediatamente eles quiseram seguir. Versos 41 e 42 do mesmo texto diz assim: E ele chamou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E ele viu a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, irmãos, cá em cima no verso de número 36 e 37, havia uma conversa de João com algumas pessoas, e entre eles estava Pedro, quando ele falava de Jesus Cristo, a respeito de Cristo. E nisso Cristo passa, Jesus passa. Quando Jesus passa, Pedro diz: Eis o Cordeiro de Deus, é esse aí. E imediatamente, depois de ter ouvido João falar, imediatamente Pedro e seu irmão seguem a Jesus e vão até o encontro dele. E Jesus recebe eles e ele recebe a Jesus naquele momento. Este momento aqui narrado no João capítulo 1 é o momento da conversão do apóstolo Pedro. O momento onde ele ouve falar de Jesus, entende de uma forma especial que quem é Jesus e entrega-se a esse Jesus, né, a quem ele ouviu falar sendo o Cordeiro de Deus, ou aquele que veio salvar o mundo. Primeiramente, ele creu em Cristo Jesus. Esse momento aqui é o momento da conversão. É o momento onde as pessoas ouvem falar de Cristo Jesus e ela aceita a Jesus como seu Salvador e Salvador de toda a humanidade. Pedro, naquele momento, quando ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus e se converteu. Naquele momento foi o resgate da vida de Pedro. Ele estava à deriva no mundo, como várias pessoas vivem. Estava andando pela vida e de repente ele ouve falar de Jesus. E não só ouve, depois ele encontra-se com Jesus. E num encontro com Jesus, ele entrega a sua vida a Jesus, ou o aceita como sendo o Filho de Deus. Se converte a Cristo Jesus, ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele aceita a Cristo e começa a ouvir o que Cristo está dizendo. Só que esse primeiro momento desse encontro que ele tem com Cristo Jesus é um momento singular, em que ele ouve de Jesus, ouve falar, ouve as suas palavras e volta para a sua vida. Ele sentiu em seu coração a conversão, já não é mais um filho das trevas, agora é um filho da luz, mas volta para o seu cotidiano. Assim acontece com cada um de nós. Nós vamos à igreja, nós ouvimos falar de Cristo Jesus, um dia especial a gente encontra Jesus, a gente recebe Ele gostoso em nossa vida, porque Jesus ele é irresistível, não tem como a gente resistir à presença de Cristo Jesus, assim como Pedro não teve como resistir, converte-se, entrega-se a Ele, sua vida é transformada, mas nós seguimos, né? Nós voltamos para as nossas atividades normais, nós continuamos trabalhando, estudando,
fazendo as nossas atividades normais, todos os tipos de função, porém, convertidos já e entregues à palavra de Deus, vivendo uma nova vida com Cristo Jesus, mas cumprindo as nossas atividades e trabalhando desta forma. Fomos impactados, fomos ganhados pelo Espírito Santo para Cristo Jesus, recebemos Ele como nosso Salvador, temos uma nova vida com Ele e seguimos trilhando a nossa vida cotidiana. Assim aconteceu com Pedro. O encontro com Jesus foi maravilhoso, ele ouve falar de Jesus, ele aceita que Jesus é o Filho de Deus, que é o Cordeiro enviado para resgatar a humanidade, ouve aquilo, apreende em seu coração e volta para as suas atividades normais, né? Mas esse foi o momento em que Pedro se converteu a Cristo Jesus. Momento em que cada um de nós que hoje servimos a Cristo Jesus também experimentamos a conversão, o aceitar, o fazer parte de uma vida diferente, sendo agora salvo das trevas e recebendo a luz que é Cristo Jesus. O primeiro chamado de Pedro foi esse, o resgate da alma, né? O resgate da vida das trevas para a luz. É isso que Cristo faz com nós, conosco. É isso que Cristo quer fazer com cada um daqueles que andam pelo mundo a vagar. Ele quer resgatar, trazer de volta, trazer para perto, experimentar uma nova vida. Quer trazer as pessoas. É isso que aconteceu comigo. É isso que aconteceu com a pastora Elisiane. É isso que aconteceu com o pastor Paulo. Um dia, eles ouviram falar de Cristo Jesus. Viram a Jesus e sentiram em seu coração. E de uma forma irresistível, aceitaram Ele em sua vida e continuaram a fazer as suas atividades. Só que não para por aí. Assim como a vida de Pedro e a nossa vida e as nossas vidas, especialmente a vida dos nossos pastores, segue-se um caminho, né? Segue-se ainda, posteriormente, outras atividades. E nós vamos continuar vendo ainda, nessa trajetória de Pedro, né? Da sua conversão ao seu apostolado, outra etapa da vida dele. Primeiramente, ele é convertido. Agora nós vamos à segunda etapa, o segundo chamado de Pedro, que é o chamado para o serviço. Um chamado mais específico, um chamado mais especial. Um chamado não para experimentar a salvação, mas agora também para oferecer salvação, para trabalhar, para ganhar vidas, né? Para trabalhar. Nós vamos ver outro texto. Agora nós vamos ao texto de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ao texto de Mateus, capítulo 4, né? Para que a gente possa estar vendo essa nova etapa também. Mateus, capítulo 4, versos de 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse texto é um texto muito conhecido, né, dos irmãos, quando Jesus chega, né, com Pedro, né, que está cumprindo a sua atividade, e o convida para um trabalho, para mudar, né, de profissão teoricamente, deixar de ser pescador e ser pescador de homens. É um convite para trabalhar. Veja bem, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, como somos resgatados das trevas para a luz, nós também temos a necessidade de transmitir esta luz. Isso independentemente de sermos pastor, pastora, evangelistas, nós temos a necessidade, como trabalhadores na seara de Cristo Jesus,
de também ser um difusor da palavra de Deus. Nós fomos resgatados das trevas para a luz, para difundirmos a luz, para trabalhar. Lá em Mateus diz que nós somos sal e luz do mundo, né? E a luz tem que brilhar e o sal tem que salgar, né? Se essa pergunta a gente fazia na classe, né, de adolescente, né, que era a seguinte: para que Deus te salvou? Por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você? Né? Por que Ele te resgatou das trevas para a luz? Para que você simplesmente fosse um filho da luz e ficasse desfrutando? Não, para que você também pudesse difundir a palavra do Senhor, né? E nesse segundo momento da vida de Pedro, ele também foi questionado a respeito disso. Falou: olha, Pedro, você já recebeu a luz, agora você precisa difundir esta luz, você precisa trabalhar, você precisa espalhar, anunciar, pregar a outras pessoas aquilo que você já recebeu em sua vida. E assim acontece também na vida de cada crente, cada servo do Senhor. Quando ele se converte, né, no primeiro momento, é uma alegria tremenda. E logo após ele quer se integrar, né? Ele quer fazer alguma coisa em prol desse reino. Ele quer trabalhar nesse reino. E assim acontece também na vida de todas as pessoas que creem em Cristo Jesus, após a sua conversão. Elas passam a ter, né, esta necessidade de trabalhar. E o trabalho ele é edificante, ele é prazeroso, ele é edificador, ele traz experiências, né? Ele traz momentos, né, bons, ele traz situações difíceis, mas traz também situações boas, únicas, oportunas, né? Que nós só vamos conseguir saber quando começamos a trabalhar no reino de Deus. E Pedro ele é chamado para o serviço. Assim como todo crente, após ser resgatado das trevas, também é chamado para o trabalho. Também é chamado para estar fazendo a obra do Senhor. E não especificamente, quando nós não precisamos ser pastores ou pastoras para pregar a palavra de Deus. Nós podemos não saber pescar, mas podemos ser, né, a isca, podemos ser a vara, podemos ser o instrumento em que os pastores possam usar para poder salvar vidas, pescar vidas, né? No nosso trabalho, falando dos nossos exemplos com Cristo Jesus, de como a nossa igreja funciona, de como nós nos relacionamos com os membros da igreja, de como o culto é maravilhoso, de como as organizações funcionam, de como as famílias são unidas. Isso você está sendo um instrumento para a pescaria de vidas. Você está sendo, né, a vara para pegar o peixe, né? Você pode até não saber pescar, mas você pode ajudar a pescar, né? E nós temos essa função como servos e resgatados de Cristo Jesus, de sermos agentes de Cristo Jesus onde quer que nós estejamos. Em casa, no trabalho, né? Nas nossas atividades, pela rua, no comércio. Nós temos que ter em nossa mente que nós somos esses agentes abençoadores e ajudadores da grande colheita que Cristo Jesus vai fazer. Né? Nós temos que ter essa noção de que nós somos relevantes para o crescimento do reino de Deus. Embora não tenhamos uma consagração, né, vamos botar assim, ao pastorado, né, a ser pastores, mas nós temos a função de, como servos, servir, trabalhar, ajudar, cooperar. Esse é o trabalho daquele que foi resgatado. Isso Jesus salvou a Pedro e o chamou para o trabalho. Jesus salvou a mim e a você e nos chama também para o trabalho. Então, meu irmão, é hora também de trabalharmos. Não podemos deixar, né, todo esse trabalho na mão, né, dos nossos pastores. Nós somos instrumentos para que os pastores tenham facilidade ou facilitem o trabalho do pastor. Nós somos convidados a facilitar esse trabalho, a trabalhar também, a pregar a palavra do Senhor e levar as pessoas a Cristo Jesus. Por quê?
o trabalho, Jesus chama primeiramente todos e convida todos para trabalhar na sua obra. E que grande privilégio é esse, né? Trabalhar na obra do Senhor, saber que alguém que você conhece, que você falou de Cristo Jesus, aceitou a Cristo Jesus e está na igreja com você, ou aceitou a Cristo Jesus e está servindo em outro lugar. Eu fico muito feliz em encontrar alguns amigos meus, alguns colegas, em que puderam dizer, né, ou se espelhar naquilo que eu havia falado há um tempo atrás, e falam para mim: poxa, Marquinhos, eu agora sou crente, eu agora tenho minha família na igreja, e eu fico feliz, porque eu fui um agente facilitador da mensagem de Cristo Jesus, e ele procurou o caminho da salvação, e hoje é salvo e tem a sua família toda salva. Olha que bênção, né? Que privilégio, que alegria de trabalharmos na obra do Senhor. O segundo chamado de Pedro foi para o trabalho. Vocês viram no texto que imediatamente eles largaram as redes, largaram o que estavam fazendo e foram e se empenharam no trabalho, né? Nós não estamos dizendo aqui que ninguém deve largar o seu trabalho, não é isso. Nós estamos dizendo aqui que no seu trabalho você pode, né, trabalhar para Cristo Jesus, né? O trabalho não impede que exerçamos outras profissões, outras funções, mas no seu trabalho, trabalhe para Cristo Jesus. Fale do amor de Cristo Jesus. Imediatamente passou a falar de Cristo Jesus, os discípulos assim fizeram. Nós também temos que fazer. Os nossos pastores também, depois que foram salvos para Cristo Jesus, também trabalharam muito e trabalham até hoje, né? Eu, em conversa com a pastora Elisane, ela diz, né, e com grande satisfação ela tem em lecionar em escola bíblica dominical. Isso leva-nos, né, a entender que ela tinha uma tremenda função na igreja, que era lecionar escola bíblica dominical, né? Então ela estava ali exercendo um trabalho. O pastor Paulo também exercendo o trabalho. E como é edificante, como é maravilhoso, né? Este chamado para o trabalho. Esse chamado para o trabalho é um chamado para todos aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus. Vamos trabalhar para a obra do Senhor. Nós vamos agora também, né, nosso último tópico aqui, né, nessa trajetória de Pedro, né, da sua salvação ao seu apostolado, né, ao seu apostolado. Nós vamos ao último texto, que é de Mateus capítulo 10, versos 1 e 2. Mateus capítulo 10, versos de 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, que por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. E segue, né, a lista dos apóstolos de Cristo Jesus. Aqui nós estamos no último tópico, aqui, o tópico 3, a sua consagração. Jesus chama primeiro o apóstolo Pedro. E antes de chamá-lo, no capítulo 1, no verso 1, no capítulo 10, no verso 1, melhor dizendo, né, disse assim: tendo Jesus chamado os 12, deu-lhes Jesus autoridade, ou deu-lhes Jesus poder, autoridade. Esta é a consagração dos apóstolos para o trabalho. Eles agora, depois de convertidos, depois de treinamento, né, na palavra do Senhor, agora Pedro é consagrado, recebe de Jesus Cristo autoridade para pregar ousadamente e mais autoridade ainda sobre espíritos imundos e por aí vai em diante, né? Recebe de Cristo Jesus o poder, o revestimento do Espírito para que ele possa fazer
o trabalho de Deus, ou difundir o trabalho do Senhor de uma forma impactante, de uma forma extraordinária no crescimento do reino de Deus, a consagração de Pedro. Pedro é consagrado apóstolo de Cristo Jesus. Veja bem, irmãos, não sei se os irmãos puderam observar, mas existe uma sequência para até chegar a este ponto. Houve uma sequência, houve uma caminhada, há uma trajetória. Ele não se converteu e imediatamente tornou-se apóstolo. Ele não converteu e disse, sou salvo por Cristo Jesus, agora sou apóstolo dele. Não, irmãos. Há uma trajetória, há um caminho a ser seguido, há um treinamento a ser feito, há experiências a ser compartilhadas. E detalhe irmãos, quem consagra é Cristo. Quem edifica é Cristo. Quem capacita é Cristo. Os nossos pastores foram consagrados, os nossos pastores foram edificados, todos em nome de Cristo Jesus. Quem faz isso é Cristo. Ninguém mais faz isso. O seu chamado e o seu trabalho é de uma forma especial que chega a este ponto, ao ponto de ser chamado apóstolo de Cristo. Hoje os nossos apóstolos não temos mais, nós temos os nossos pastores. Nós temos os nossos pastores, que também os irmãos podem observar que tem essa trajetória de vida. Primeiramente, converteu-se a Cristo Jesus, integrou-se no seu trabalho, no seu ministério, na edificação. Posteriormente, sentiram o toque do Espírito Santo para uma coisa maior, que é o quê? Pastorear, conduzir a igreja, conduzir os irmãos, consolar, fazer aquele trabalho, um chamado totalmente especial para um trabalho maior, para uma função especial, uma trajetória de vida. E quero ressaltar aqui, irmãos, porque sem conversão, ninguém pode falar de Cristo Jesus. Todos aqueles que se propõem a pregar, a falar a palavra do Senhor, primeiramente têm que ter experiência com Ele. Tem que ter experiência com Cristo Jesus, tem que ser tocado pelo Espírito Santo, porque senão não tem como pregar a palavra do Senhor. Existe uma trajetória, primeiro Deus salva, resgata das trevas, depois Ele treina, prepara, capacita e depois consagra ao ministério maior. Nesta noite, irmãos, nós estamos muito felizes, porque nós podemos perceber na vida dos nossos pastores a consagração de Jesus na vida deles. A consagração do Espírito Santo e a confirmação que são o quê? O seu rebanho, a Igreja Batista do Bandeirante, os irmãos reunidos, felizes, agradecendo ao Senhor, congregando juntos, louvando, exaltando a Deus e agradecendo ao Senhor, porque Deus enviou os 2 anjos para a Igreja Batista do Bandeirante. Pastor Elisiane, Pastor Paulo, quero aqui, em nome de toda a igreja, desejar a vocês toda a sorte de bênçãos que o nosso Deus tem para os irmãos. Que os irmãos continuem sendo esta maravilha, esta bênção que são. E que Deus possa, cada vez mais, preencher aquilo que deixamos, de fazer, aquilo que não podemos fazer. Que o Espírito Santo possa preencher na vida dos irmãos, possa, assim, consagrar, possa acrescentar aquilo que a gente não pôde fazer. Que os irmãos, nesta noite, possam receber de Deus verdadeiramente graça sobre graça. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor olhou para o teu povo e preparou, ó Deus, pessoas especiais
para nos ajudar, Senhor Deus, nesta caminhada cristã. Senhor, eu peço em nome de Jesus, abençoe a vida dos nossos pastores. Livra, ó Deus, eles de qualquer enfermidade, livra eles, Senhor, das dificuldades, Senhor, que eles possam ter cada vez mais proteção dos céus para as suas vidas, que eles possam, ó Deus, estar sempre fortalecidos na graça e no poder da palavra. E nós, Senhor Deus, como teus servos, possamos também aprender com a vida dos nossos pastores, que precisamos, ó Deus, também nos dedicar mais, precisamos estar com as nossas mentes e corpos, Senhor Deus, voluntariosos a fazer o trabalho. Capacite, ó Deus, cada vez mais cada servo teu a estar pregando a tua palavra. Edifica, ó Deus, cada vez mais a igreja do Bandeirantes. Que o Senhor possa estar preparando, Senhor Deus, grandes novidades naquela igreja. Que almas, Senhor Deus, possam estar entrando, Senhor Deus, por aquelas portas e conhecendo a Ti como Salvador através, Senhor Deus, da pregação da palavra, através, Senhor Deus, do toque do Espírito Santo. Nós cremos, Senhor Deus, e Te agradecemos, porque nós temos visto que o Senhor tem feito obras extraordinárias no meio de nós e vai continuar fazendo. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos nossos pastores. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus, abençoe principalmente os nossos pastores. E o que eu não pude acrescentar, que o Espírito Santo possa acrescentar na vida dos irmãos. Agora, para esse segundo momento, nós temos um louvor muito especial que certamente vai falar o seu coração, assim como já falou o meu coração, e fala sempre quando a gente ouve este louvor. Que Deus a todos abençoe. Vamos declarar: eu tenho um chamado.